A proposta da Prefeitura de Fortaleza para a criação do IPLANFOR, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, tem provocado muito debate e polêmica. Organizações da sociedade civil revelam preocupação com a proposta do Executivo, que está em tramitação em regime de urgência na Câmara dos Vereadores desde o dia 22 deste mês. Por causa do regime de urgência, os vereadores devem deliberar sobre a proposta até o dia 21 de abril. A Prefeitura diz que essa polêmica faz parte do processo de participação da sociedade nos debates de interesse da coletividade. Mas um dos pontos mais criticados é a ausência de uma previsão de orçamento específico para o IPLANFOR. No aspecto mais amplo da questão, há que se debater como a cidade tem tratado o seu planejamento urbano. Isso seria um dado de que a cidade de Fortaleza tem tido crescimento nos últimos 10 anos, segundo o IBGE, de 8%. E isso seria o menor percentual em relação a todos os registros históricos realizados na cidade. Na década entre 50 e 1960, por exemplo, a taxa de crescimento populacional da capital foi de 90,5%. Esse dado, na avaliação de alguns especialistas, quebra o tabu de que a crise no planejamento da cidade se dá por conta da migração de pessoas que vêm morar em Fortaleza. E como promover o planejamento da cidade e como elaborar políticas públicas nesse campo? É para debater o planejamento de Fortaleza e a proposta de criação do IPLANFOR que o Cena Pública de hoje tem como convidados o vereador Gelson Ferraz, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda da Câmara Municipal de Fortaleza. Temos também como convidado o arquiteto e urbanista Joaquim Cartacho. Também participa do Cena Pública de hoje o assessor de planejamento da CEPLA, a Secretaria de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de Fortaleza, Hélio Rodrigues, e o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Ceará, o IAB Ceará, Odílio Almeida Filho. Eu queria dar as boas-vindas, já agradecer a participação de todos e começar, vereador Gelson Ferraz, pela sua avaliação da tramitação em regime de urgência de uma proposta que, de alguma forma, tem um impacto forte na vida da cidade. Esse tempo de 30 dias, que é o que um regime de urgência prevê para deliberar sobre essa matéria, é suficiente para esgotar todo o debate em torno da questão ou não? Não, porque, na verdade, nós estamos recriando o IPLANFOR e isso aí é uma coisa que já vemos trabalhando. Quando nós fizemos essa indicação, projeto de indicação à prefeita, também não veio de imediato, mas ela já pensava também fazer algo para Fortaleza, que é uma cabeça pensante. O executivo, para executar, ela tem que ter, então, esse projeto. Tem pessoas capacitadas para projetar a cidade, para mandar, para a gente fazer uma avaliação e, então, ela veio construir Fortaleza. E como a gente ouvimos agora, é a pura realidade, Fortaleza, sem este planejamento, sem esse instituto, a gente percebe que Fortaleza, ela, ao invés de crescer, ela está inchando, porque é uma cidade que aceita as pessoas com muito prazer. As pessoas vêm visitar e querem ficar. Inclusive, eu sou um exemplo disso. Eu e minha família viemos para Fortaleza, visitamos e ficamos. E Fortaleza cresce muito. Agora, tem que crescer ordenado. E para ter essa ordenação, esse ordenamento, é necessário que tenha uma cabeça pensante. Isso, então, quando nós pensamos no Instituto de Planejamento, não é nem apenas olhando a gestão de hoje apenas, mas para deixar o planejamento e outros que vierem fazer com que Fortaleza venha desenvolver. Isso com muita ordem. Esses 30 dias, eu penso que realmente é pouco tempo para a gente poder discutir. Mas a casa está pronta, discutindo constantemente, a imprensa tem dado esse apoio também, tem divulgado, tem repassado a ideia para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem também. E a discussão é essa. Eu tenho certeza que no final a coisa vai se encaixar do jeito que nós esperamos, da melhor maneira possível. Das audiências públicas realizadas até agora, ficou que substrato? Qual é a impressão que o senhor tira e como é que essa colaboração da sociedade, de uma forma geral, tem sido incorporada àquilo que vocês vão decidir? Essa audiência pública, por exemplo, que fizemos ontem com a presença do IAB, inclusive, né, da UFC,
e tantos outros órgãos também interessados, a CEPRA também, houve grandes discussões. Nessas discussões vão surgir diversas emendas a esse projeto. Essas emendas nós estaremos apresentando, certamente, temos até quinta-feira agora para fazermos essa apresentação. Ali será votado em plenário e mandado, então, para o Executivo, para ver o que deve permanecer ou aquilo que será vetado. Mas acho que foi de grande proveito esse debate, e não vai ficar só nesse não, porque teremos muitos debates aí pela frente, discussões muito construtivas, e nós tivemos as condições de assistir isso de perto, porque as pessoas participaram com muita tranquilidade, foi um trabalho muito proveitoso. Cartacho, a gente viu uma informação, até gostaria de confirmar, Fortaleza seria a única capital a não ter um Instituto Municipal de Planejamento que pensasse essa questão da ocupação e visse a cidade com esse horizonte que o vereador se refere aqui. A gente está carente de um organismo assim, e como que isso pode impactar de fato na vida da cidade a partir de agora? Olha, quando foi extinto o IPLAN, as atribuições do IPLAN eles passaram para a Secretaria de Infraestrutura. Então não é verdade que você ficou assim acéfalo, em função de você não ter aonde pensar a cidade. Se essa era a melhor forma, ou uma forma não adequada para uma cidade com as dimensões de Fortaleza, esse foi o debate que se travou ao longo desses anos. Então, essa iniciativa do vereador Gelson Ferraz, que foi acolhida pela prefeita Luziane, de encaminhar a criação do IPLAN, ou do IPLANFOR, como um órgão para pensar a cidade, a gente também tem que colocar na devida medida. Por quê? O que está se criando, uma autarquia, é um ente operador da política de desenvolvimento urbano. O que nós temos que debater aí em profundidade, por isso que eu não sou desses que defende que nós vamos ficar aí protelando essa discussão sobre o IPANFLOR, o que nós temos que discutir com profundidade, aí envolver as entidades, o IAB, a AGB, o Sindicato dos Engenheiros, as associações de moradores, é uma política urbana por uma cidade que hoje é a terceira metrópole de influência no Brasil. A primeira é São Paulo, a segunda é Rio de Janeiro e a terceira é Fortaleza. Estudos do IBGE, o IBGE tem uma pesquisa chamada Cidades que Influenciam, foi publicada em 2008 e que classifica a Fortaleza nessa condição. Então nós não estamos, ao criar o IPANFLOR, ao discutir a política de desenvolvimento urbano de Fortaleza, nós não estamos pensando para 2,5 milhões. Nós estamos pensando, no mínimo, para 20 milhões de pessoas. Porque Fortaleza atende a um território que se estende do Rio Grande do Norte até o Amazonas. 20 milhões de pessoas demandam a cidade de Fortaleza para verem atendidos seus interesses e necessidades. Então, precisamos alterar a visão sobre a cidade, porque eu estou tratando de algo que é já uma metrópole e uma metrópole de grande porte, uma metrópole regional que, segundo esse estudo, reafirmo, coloca a Fortaleza como a terceira metrópole de influência no Brasil, perdendo apenas para o estado de São Paulo e para a metrópole do Rio de Janeiro. Agora, o debate que tem ocorrido em torno da criação do IPLANFLOR, o Instituto, da forma como ele está sendo concebido, você acha que vai atender bem a essas necessidades? Olha, eu li o projeto, acho que o projeto ele atende bem. Tem um artigo lá fundamental que lista quais são os instrumentos que o IPANFLOR vai colocar em prática, que são os instrumentos que estão no Estatuto das Cidades. Ou seja, nós estamos só repetindo aquilo que já está no Estatuto, ou seja, a grande função do IPANFLOR é pegar o Estatuto da Cidade, que é uma lei nacional, e começar a operar esses instrumentos que estão todos já colocados no plano diretor. Então, eu acho que nós deveríamos votar isso o mais rápido possível, acho que lá atende. As outras questões que precisam ser aprofundadas, nós só vamos ter condições de fazer isso quando nós tivermos isso que eu chamo de pensar uma política de desenvolvimento urbano para Fortaleza, nessa nova característica da cidade de ser uma metrópole. Olha, qual é a expectativa da gestão do município na criação do IPLAN? Qual tem sido a referência que o Instituto passa a gerar para a administração da cidade? Bom, em primeiro lugar, a Prefeitura se sente honrada em participar desse debate
até para esclarecer muitas questões que, de certa forma, são veiculadas ou são repassadas, mas que fica faltando algum ponto de entendimento com relação a isso. A expectativa é enorme no que diz respeito à materialização do Instituto de Planejamento Urbano. Desde que a prefeita Luiziane assumiu, ainda na primeira gestão, isso já era um clamor no que diz respeito à construção de uma proposta de Instituto de Planejamento. Na verdade, o próprio vereador já mencionou, já havia um instituto. Na verdade, nós estamos recriando uma proposta de instituto, tentando atualizar as condições urbanas da cidade de Fortaleza, né? Que são extremamente complexas, não são fáceis de resolver, até porque ela não se resolve em 4 ou 10 anos. É uma condição secular que você vai ter que construir de forma parceira com a sociedade civil, com os segmentos que lidam diariamente com a cidade. Então, a expectativa é extremamente enorme. Só um ponto que eu queria mencionar aqui no que diz respeito ao instituto, o Cartacho foi extremamente feliz no que diz respeito aos artigos que estão lá no Instituto. Ele é uma proposta enxuta, né, que procura, de certa forma, disseminar as questões que são inerentes à cidade. No tocante ao debate, a Prefeitura nunca se omitiu, pelo contrário. Se nós observarmos, o vereador é testemunha, o plano diretor foi um volume enorme de manifestações, de emendas, de vai e volta, no que diz respeito ao plano, né? E se observarmos também as conferências da cidade, do ponto de vista municipal, elas já expõem várias questões que podem ser materializadas pelo próprio Instituto de Planejamento. Então, muitas das questões que estão lá nas conferências municipais, que estão no plano diretor, que são do Instituto da Cidade, do Estatuto da Cidade, já são elementos mais que suficientes para que a Prefeitura possa construir uma proposta, não a Prefeitura sozinha, em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com os segmentos que fazem a vida urbana de Fortaleza, né? Agora, naquilo que é de fato, digamos, o Cartacho fazia referência àquela necessidade de um órgão operador. Isso. Hoje a gente tem essa carência de forma evidente e que precisa ser sanada? Eu acho que sim, porque a reforma administrativa anterior, na verdade, ela reduziu esse órgão de planejamento a uma coordenadoria de desenvolvimento que fica na infraestrutura, que é hoje a COURB, né? E você tem um outro segmento, que é o controle urbano, que está na SEMAN. E você tem uma parcela com excelentes técnicos que estavam agregados ao antigo Instituto de Planejamento e hoje estão na Regional 2. Além de vários outros técnicos que estão distribuídos em vários outros órgãos da Prefeitura. Então, recriando o Instituto, um dos objetivos do Instituto é agregar todo esse volume de técnico que tem uma experiência vasta da cidade, tem um conhecimento que não se ensina nas universidades, é bom que se diga isso, né? E obviamente, agregar com uma mentalidade progressista de uma cidade sustentável, como reina lá a nossa lei orgânica, né? Um desenvolvimento sustentável para a cidade de Fortaleza. Então, a tentativa a priori, inicialmente, seria isso, né? Odilo, como é que o IAB e você, particularmente, tem visto essa proposta de criação do IPLANFOR e como a cidade pode incorporar à sua gestão um organismo desse na perspectiva de tudo que foi dito, das necessidades de se pensar a cidade para o futuro e a gente vê se já temos problemas muito evidentes no presente, que dirá daqui para frente. Como é que vocês têm avaliado? Antes de mais nada, eu queria saudar os ouvintes da TV Educativa, saudar o nosso Moacir Maia, apresentador, saudar os demais debatedores, na pessoa especial aqui do meu mestre Cartacho, ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, a pessoa com a qual nós tivemos aprendemos muito durante esses anos. Ele é meu antecessor nessa função que eu exerço hoje. O Instituto de Arquitetos do Brasil, ele tem 90 anos, completa 90 anos de existência agora em 2011. Aqui em Fortaleza nós estamos há 54 anos. Então nós dizemos assim, sem orgulho, mas ao mesmo tempo com uma certa autoridade, que nós somos um dos precursores da luta pelo planejamento urbano no país de uma maneira geral. No estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Para você ter uma ideia, o IAB ele foi criado em 1921, antes da existência do CREA, do sistema CREA e CONFEA. E foi criado em Fortaleza em 1957, antes da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Então, como o planejamento urbano é função precípua de arquiteto e urbanista,
está na legislação que divide as profissões, o médico cuida da saúde, o planejamento urbano é tratado por arquitetos. Logicamente, isso é uma matéria multidisciplinar. Arquiteto e urbanista, ele não faz tudo sozinho, ele é o generalista que utiliza das especialidades, assim como o médico usa de outras especialidades, o arquiteto e urbanista, ele também coordena as outras especialidades para fazer gestão urbana. Nós vemos com muita alegria a iniciativa da prefeita de atender esse apelo que já vem desde antes da sua gestão, de mandar mensagem para a recriação do Instituto de Planejamento de Fortaleza. Não precisa, mas é bom dizer para os nossos ouvintes da importância que é do planejamento urbano. O planejamento urbano é o que vai garantir que a cidade vá se tornando cada dia melhor ou cada dia pior. Depende exatamente do planejamento urbano. O planejamento urbano atrelado ao controle urbano é que vai promovendo essas mudanças graduais que vão sendo a sociedade civil, juntamente com os seus diversos segmentos interessados, juntamente com as especialidades, vão induzindo aquela cidade que pode ser melhor e que pode ser bastante pior. Então, ter um Instituto de Planejamento Urbano e tentar induzir essa cidade para que ela seja uma cidade cada vez melhor, é fundamental para a garantia dessa felicidade que a cidade pode proporcionar, né? Segundamente, eu queria fazer uma consideração. Hoje, na segunda-feira, atendendo ao convite do ilustre vereador Gelson Ferraz, ao qual nós parabenizamos pelo projeto de indicação, temos acompanhado desde o início, vereador. Nós participamos da audiência pública e lá nós somos surpreendidos. Toda a sociedade civil aguardava com muita ansiedade para poder participar das discussões da criação do IPLANFOR. Então, nós fomos surpreendidos com a informação de que na semana anterior havia sido aprovado o regime de urgência e nós só teríamos até amanhã, dia 30 de março, para apresentar sugestões e contribuições da sociedade. Imediatamente nós conversamos já com vários segmentos que estavam na audiência pública, fizemos uma reunião do IAB e tentamos construir alguma coisa coletivamente para apresentar como sugestão para o dia 30. E achamos esse tempo muito pouco. E imediatamente nós fizemos articulações com várias outras entidades da sociedade civil. Então, conversamos com OAB, Câmara de Arquitetura e Urbanismo do CREA, AGB, SENGE, APGCE, Federação de Bairros e Favelas, Ceará Periferia, Sinduscom, Departamentos de Arquitetura e Urbanismo da UFC, Unifor, FANO e FIC, e resolvemos conjuntamente solicitar à presidência da Câmara de Vereadores que elastece esse prazo de discussão por mais 60 dias, para que a gente possa, já que este é o momento da discussão, concordo que muitos desdobramentos no sentido da produção da política urbana haverão a seguir, mas esse é o momento de discutir o formato do órgão. Então é um momento muito especial, muito raro, e é um momento que está aberto pelo sistema legal à participação efetiva da sociedade. Depois vem decretos, depois a bola passa para o executivo novamente, mas já uma vez que está no legislativo e a prefeitura entendeu que fosse assim, nós achamos que é importante aproveitar esse momento e tentarmos enriquecer com essas contribuições diversas esse momento de discussão. Essa é a visão geral que nós vimos. Regimentalmente, vereador, é possível esse atendimento, já que se tem um prazo? Regimentalmente não, mas acho que para tudo tem um jeito, e lá na casa também temos usado muita democracia. E eu penso que quando houve um número muito imenso de pessoas clamando por esses 60 dias, e como o presidente da casa é uma pessoa que tem debruçado também, tem lutado muito por essa solução, né? Eu penso que pode mudar alguma coisa. Agora, 60 dias eu penso que é muito tempo, uma vez que já temos tudo encaminhado praticamente. Acho que 30 dias a gente poderíamos resolver isso aqui. Nós temos muita coisa que podemos juntar, muitas peças, podemos juntar pessoas que já têm ideias de como será o Instituto de Planejamento,
e a gente fazer isso. Mas nós vamos receber, com certeza a casa vai receber, o presidente vai levar para plenário para ver como é que poderíamos resolver essa situação. Mas estaríamos recebendo, colocando ainda no início da semana que vem, já colocando emendas, recebendo emendas, já tiramos muito proveito dessa discussão, estaremos apresentando algumas emendas para enriquecer certamente o projeto e vamos aguardar então, já foi dada entrada, então nós vamos levar para fazer essa avaliação, qual será essa atitude, tanto do presidente como também do plenário. No aspecto da administração, Hélio, tem algum prejuízo, um retardamento desse, de 30 dias ou de 60 que seja? Não? Assim, prejuízo obviamente não, né? Mas a prefeitura sempre teve como grande marco a participação. Se a sociedade civil entende que, do ponto de vista da proposta do planejamento que foi enviada à Câmara Municipal, requer um debate maior, no caso, a prefeitura, nenhum problema no que diz respeito a isso. Acho que uma das coisas que a prefeita Luziane tem dito e a gente tem procurado seguir é a transparência do ponto de vista do debate aberto. O próprio vereador tem participado conosco ativamente, desde o núcleo gestor do plano diretor até a materialização da construção do plano diretor, e vai ser assim com todas as normas urbanísticas, né? Com lei de uso, parcelamento, o Instituto, ele vem para materializar tudo isso. Então, assim, claro que a gente já tem uma agenda construída ansiosamente, esperando que isso se concretize, mas se há necessidade, há um clamor que também requer um pouco mais de debate, a proposta está lá e necessariamente, se precisa ser aprofundado, acho que de nossa parte nenhum problema. Tá, Cartacho, a gente já vê aí, todos os autores que vão falar de planejamento dizem que seria a capacidade de antecipar solução para problemas advindos de algumas ações. E a gente sabe que hoje a perspectiva criada em torno daquilo que Fortaleza vai abrigar em 2014, eu acho que esse debate, acho que tirando o período de elaboração do plano diretor recente que a gente teve no debate em Fortaleza, nunca a cidade se debruçou tanto por questões estruturais, da sua questão da mobilidade urbana, enfim, da sua configuração como cidade que vai ter um aporte de investimentos para atender uma demanda de uma população que com certeza virá à cidade. Hoje nós temos uma adicional a essa política de planejamento, tendo em vista um evento como esse da Copa, já planificado ou não? Olha, até onde eu tenho acompanhado essa questão da Copa, desse evento aqui em Fortaleza, tenho visto que há uma articulação entre o governo do Estado, porque uma parte dessas intervenções estão sob a responsabilidade do governo do Estado, e outra parte sob a responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. Mesmo quando eu estava na Secretaria das Cidades, eu participei de várias reuniões onde esses dois entes públicos, mais o governo federal, né, esses entes discutiam, né, os diversos projetos e onde é que eles se relacionam, onde que um complementa o outro. Eu acho que isso está bem articulado, O que me parece aí na sua intervenção sobre a questão de você ir à frente, voltando aí para o tema do IPLANFOR, né, que eu acho que é um tema, tem que aproveitar isso para introduzir uma outra discussão, porque para problema novo tem que ter solução nova, é que esse instituto, na minha opinião, ele teria que cumprir um grande papel no sentido de ser um instituto do pensamento estratégico de Fortaleza. Porque eu acho, pelo que eu tenho acompanhado também, pelos debates que eu já tive no IAB, pelo que eu tenho lido, né, nós estamos meio reproduzindo o século XX, que já reproduzia o século XIX, né, com padrões de uso e ocupação do solo que não atendem à realidade urbana. Está aí Brasília, né, que foi montada sobre um determinado tipo de planejamento urbano que segregava onde você mora, segregava onde você se divertia, segregava aonde você trabalhava e
Esse modelo, que já foi algo que ovacionado como a forma de planejar as cidades, foi derrotado lá em Brasília. Hoje, o que se tem na ponta do planejamento é essa questão do planejamento estético, é você vislumbrar aonde nós queremos chegar e discutir com a sociedade, pactuar com a sociedade quais são os recursos necessários para que a gente possa alcançar esses resultados que foram indicados e que têm que ser resultados de longo prazo. Ou seja, nós precisamos romper no planejamento das cidades com o horizonte no batente da porta, porque a gente sempre está, né, tentando resolver o curto prazo. Não que o curto prazo não tenha que ser resolvido, porque ele está ali no nosso dia a dia. Mas, junto com isso, nós temos que avançar no sentido de pensar aí no longo prazo, 20, 25 anos, para os grandes projetos estruturantes. Acho que a Copa, ela está nesse patamar, porque ela oferece aí um conjunto de obras, um conjunto de investimentos que, com certeza, depois de implantados, vão gerar outras demandas e outros investimentos, e acho que o pós-Copa para a cidade de Fortaleza será uma outra cidade com outro tipo de organização urbana, pelo menos em determinados setores da cidade, como, por exemplo, a regional, onde está sendo construído o projeto Maranguapinho, que faz parte da carteira de projetos da Copa, bem como o Vila do Mar, que são dois projetos que, depois da conclusão do Maranguapinho até Foz do Rio Ceará, vão se encontrar e vão transformar a face urbana daquela região da cidade, que é a sua região mais pobre. Eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta já para o segundo bloco do Cena Pública, hoje falando sobre planejamento urbano e o Instituto de Planejamento de Fortaleza. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e o Cena Pública de hoje fala sobre o Instituto de Planejamento de Fortaleza, projeto da Prefeitura Municipal que está em tramitação na Câmara dos Vereadores. Eu queria retomar aqui, vereador Gelson Ferraz, naquilo que de fato é a caixa de ressonância, para usar um termo não muito novo, quando se fala de casas legislativas. A Câmara Municipal é de fato o espaço onde a sociedade e a cidade podem refletir sobre suas questões de forma mais transparente. Hoje, aquilo que tem sido debate no âmbito da própria Câmara já contempla muitas das outras questões que vão além do Instituto de Planejamento, ou, na sua avaliação, a Câmara poderia avançar um pouco mais? As comissões têm trabalhado muito nesse aspecto ou não? Olha, tem trabalhado e tem sempre espaço, né? Tem sempre trabalho para fazer. Nós temos sempre algo que fazer. E uma coisa interessante agora que nós vemos na atualidade, a casa está sempre com as portas abertas e sempre mais transparente para que o povo venha participar, através da rádio, através de televisão, o acesso até então, o acesso à casa que não está muito, né? Nem todos têm tido esse acesso, né? Essa acessibilidade até a casa. Mas discussões, muitas pessoas participando, e nós temos muito que fazer, as comissões estão se movimentando, cada vez que se passa, nós conseguimos avançar mais. Discussões é o que não falta ali. E o que fazer é só o que tem numa cidade. Para aqueles que amam a cidade, aqueles que querem fazer pela cidade, tem sempre um bom tema para se discutir e para resolver, né? Quando falamos de Fortaleza, aqui nós estamos discutindo sobre o Instituto de Planejamento de Fortaleza, mas se a gente parar um pouquinho, aqui na nossa cabeça já tem um outro foco que nós temos que resolver. E nós temos que fazer isso aí com muita pressa. Aí sim, nós temos que, regime de urgência, resolver a situação, ou fazer alguma coisa para resolver a situação de Fortaleza. Então,
São grandes discussões, vereadores têm levado para lá grandes projetos também. Fortaleza, ela precisa desse movimento e com urgência, não visando apenas Copa do Mundo, mas é porque nós estamos um pouco atrasados ainda, que você vai fazendo, vai surgindo mais o que fazer. E graças a Deus lá os vereadores, 41 vereadores, estão trabalhando com muita satisfação também de ter também o apoio do presidente, o incentivo de vamos lá, de reuniões. Eu acho que isso aí ajuda muito a casa e dali nós saímos. Por exemplo, nós estaremos ainda nesta semana fazendo uma sessão em um bairro da cidade. Nós estamos saindo de dentro da casa para levar, para ouvir a população lá fora. E quando nós ouvimos uma pessoa, surge outro problema que nós podemos trabalhar para resolver, para solucionar. Então, eu penso que estamos fazendo, estamos dando o máximo, a gente vê isso aí, e tem muito mais, algo mais para a gente fazer. E isso tem que ser acelerado. Agora, temos que fazer com bastante ordem, com decência, pensado, né? Temos que fazer a coisa com o pé no chão, temos que preparar a Fortaleza, porque todos os dias ela está precisando, ela está clamando condições para crescer. Odílio, pegando uma carona aqui no que fala o vereador, a gente sabe que se fizermos foco agora na questão do planejamento urbano de novo, e quando vocês colocam a necessidade de um tempo maior para discutir o Instituto de Planejamento, é muito provável que no colete aí vocês tenham algumas ideias a sugerir. Que tipo de intervenção precisa ser pensada, que tipo de planejamento precisa estar na ordem do dia para a gente ter essa cidade atendendo às necessidades da sua população e dos que visitam? As propostas já formatadas, já discutidas na diretoria do IAB, nós pretendemos apresentá-las em reuniões com essas outras entidades que nós acabamos de listar, para que possamos abri-las para uma discussão e aí a gente vai tentar formar, a partir desse conjunto de entidades da sociedade civil, formar uma contribuição para essa ideia que nós repetimos, a ideia que merece nosso elogio, merece nosso apoio, merece nosso apreço, que é da criação do plano diretor, do Instituto de Planejamento do município. Mas, essencialmente, são 4 princípios que nós queremos reforçar na legislação. O primeiro é o que diz respeito ao controle social para evitar a descontinuidade administrativa. O que nós observamos nas experiências de grandes cidades do mundo é que os governos têm uma duração curta, de 4 anos. E as necessidades da população e o desenvolvimento urbano da cidade, ela é uma política que requer planejamento de longo prazo. Você não muda uma cidade em 4 anos. E os mandatos são de 4 anos. Se vieram mudar para 5 anos agora, ainda são insuficientes para poder atender as demandas de planejamento urbano. Então, a gente entende que é necessário uma instância superior formada por governo e sociedade civil que garantam a continuidade das políticas públicas. Muda o governo, ele chega lá, as políticas públicas têm que ser mantidas. É necessária a continuidade das políticas públicas. Mas não mudou o governo? Mudou o governo. Como é que você quer manter uma política pública se você muda o governo? Aí, no mínimo altera as prioridades. A questão é o seguinte, que a democracia... Ou então quem vai governar é essa instância. A democracia representativa, ela não dá conta da realidade por si só. Então nós estamos discutindo outra coisa. Nós estamos discutindo o sistema de governo. Nós não aceitamos mais, a sociedade não aceita mais que a cada mudança de governo as prioridades sejam todas invertidas. Mas mudou o governo. A população foi lá, escolheu o novo... A população escolhe o novo governo. Quando ela escolhe o novo governo, ela escolhe um outro programa com outras prioridades. Nós entendemos que, em matéria de planejamento urbano, as políticas têm que ser mantidas e têm que ser preservadas. Mas isso é autoritário, Odílio. Esse é o primeiro princípio. Isso é uma coisa autoritária, rapaz. Como é que agora eu vou... Ora, e aí o poder popular vai para onde? Sim, mas é para isso que existe o cidadão vai lá, disputa uma prefeitura, estabelece quais são as suas prioridades, aí o povo diz assim, essas que estavam aí não servem mais, serão outras.
mas tem uma instância superior que diz, não, isso aqui tem que seguir assim, porque nós estabelecemos assim. Carcacho, sem mandato popular, né? que Porque quem vai estabelecer isso, quem vai estabelecer isso não tem mandato. Salta aos olhos a descontinuidade dos projetos, das políticas públicas, salta aos olhos, a sociedade não suporta mais isso. Mas, Odílio, então ela tem que votar na continuidade. Isso já está previsto no plano diretor, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU. Eu posso mencionar Nós queremos criar algumas amarras, vamos tentar contribuir com algumas amarras. Amarra não é uma boa palavra, viu? Algumas âncoras. Amarra não é uma boa palavra. Ou pactos ou acordos que a sociedade faça com os poderes constituídos, no sentido de garantir a continuidade das políticas públicas. Aí a lei fala do CMDU, mas a gente pode aprofundar um pouco mais essa discussão na questão da lei. Faltam os outros três, né? Me permita só uma consideração. Na própria proposta do IPLANFOR, você vai verificar nitidamente que ele a toda hora, ele é uma autarquia, mas a toda hora ele está prestando conta à gestão e à sociedade civil. Tanto que ele menciona dois vértices. Um vértice que é o Conselho da Cidade, né? O outro vértice que é a gestão democrática da cidade, em particular a Prefeitura Municipal. Então, esses dois vértices estão muito claros na proposta do IPLANFOR. Então, em nenhum momento ele se abstém. Inclusive, ele estabelece até prazo para prestação de conta daquilo que está sendo materializado na cidade, daquilo que está sendo investido, não só do ponto de vista orçamentário, mas do ponto de vista dos projetos. E aí é no intercruzamento, que eu falei para o vereador, no intercruzamento das políticas urbanas com as políticas públicas. Tanto facilita do ponto de vista interno a própria prefeita ou o gestor para visualizar o que está sendo feito na cidade, como também facilita o entendimento entre a sociedade civil, através do Conselho da Cidade, com a própria autarquia. Então, esse entendimento, essa preocupação, ela está muito visível na proposta do IPLANFOR. Ela está clara com relação a isso. Agora, com relação a ser superior, aí eu fico preocupado porque eu não consigo visualizar um órgão superior a uma autarquia, né? Aqui no estado do Ceará tem um exemplo claro. Não sei. A primeira autoridade do estado é o governador do estado. Em matéria de meio ambiente, a segunda autoridade é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Mas é nessa e depois vem a autarquia, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente. A gente está nessa perspectiva aí, mas quando você menciona, eu não entendi assim. Eu entendi como algo vitalício. O IPLANFOR não é uma autoridade, ele é uma autarquia. Eu havia entendido como algo vitalício. Aí seria a terceira, Nós temos que compreender o IPLANFOR como uma ferramenta de implantação da política de desenvolvimento urbano. Não é no IPLANFOR que isso é resolvido. Isso é resolvido, no caso aí, a Secretaria de Planejamento, que tem que traçar isso e conduzir a política de desenvolvimento urbano. Ao IPLANFOR cabe, né, nas suas atribuições como autarquia, inclusive do ponto de vista formal, implantar as ações e os projetos que são priorizados, que são definidos nessa lei. O que eu vejo nisso aqui é o seguinte, acho que é o ponto também que o Odílio discute, se preocupa com isso. Mudou agora o prefeito, então tira todo mundo de lá, bota pessoas aqui, cargos comissionados. Mas aí sim seria um desastre. Mas tem muita na sequência aqui. Tem muitas pessoas, muita gente boa, como bem dizia agora o Hélio, técnicos, e isso é verdade, técnicos que vêm desde o outro mas instituto. Nós não temos o que agora, quem vai definir isso aqui mesmo vai ser constitucional. Se é o que eu estou entendendo, se é o que eu estou entendendo, se é o que eu estou entendendo, pela proposta aí, é assim, o corpo técnico, né, que for ter os cargos, não sei o quê, tá? Vai tirar governo, mudar governo e eles permanecem. Isso, onde tem, entra por concurso público. Nas estruturas de setor público, por exemplo, francesa, você tem acesso, você é diretor de obras do órgão, né? Aí você faz um concurso público e só sai daquela diretoria ou se você quiser, ou se você se aposentar. Aí o acesso de novo para o concurso público. No caso, agora não poderia fazer um concurso público porque não existe ainda a entidade. Mas nós não temos no Brasil esse sistema. Então, eu não posso agora em Fortaleza. Eu queria concluir os outros três, porque eu acho que os que vocês estão falando aqui estão, de certa maneira, no conjunto dos quatro pontos. Porque nós defendemos, o primeiro, o controle social para evitar a descontinuidade administrativa. Depois, defendemos o status de secretaria, porque achamos que o órgão de planejamento territorial urbano, uma vez que o planejamento territorial, ele acaba sendo um vetor importante no desenvolvimento global da cidade. Então, ele não pode estar vinculado a uma secretaria específica, mas deve estar vinculado ao gabinete do prefeito ou da prefeita, e deve ter o status de secretaria. Terceiro, ele tem que ter uma dotação
orçamentária adequada para que ele possa se revestir das tecnologias necessárias ao imenso desafio que é coordenar o planejamento urbano numa cidade de 2,5 milhões de habitantes, que cresce a uma taxa de 2% ao ano, a taxa de crescimento da população, que recebe 60 mil veículos novos por ano. Então, que tem um déficit habitacional de 7, 8 mil unidades, se eu não me engano, agora eu vou abstrair esse número que fugiu à memória. Dotação orçamentária adequada e último, que ele tenha um quadro funcional habilitado, concursado e remunerado adequadamente. Então, esses 4 elementos, eles vão ajudar a constituir uma estrutura de planejamento realmente efetiva, que goze do devido prestígio na administração pública e possa valer possa dar vazão a um projeto de sociedade, a um projeto de uma cidade do futuro que possa se efetivar gradualmente. Sem esses 4 elementos, nós entendemos que a questão do planejamento urbano continuaria muito fluido e muito difícil de ser conduzido com um objetivo muito claro a atingir. Coaduna-se com aquilo que é pensado no âmbito da administração atual, Hélio? É só um ponto aí que inicialmente foi pensado, que seria enquanto secretaria, status de secretaria. Inicialmente, acho que em 2009, quando nós começamos a estudar a concepção do Instituto, a proposta, nós pensamos rigorosamente nessa linha de uma secretaria. Só que verificamos que teria não uma superposição, mas um conflito muito sutil com a atual Secretaria de Planejamento e Orçamento. Então, aí depois nós voltamos, ainda quando o Mendeleu era secretário de Planejamento, na perspectiva de ampliar, seria Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento. Isso no debate interno não vingou, era uma alternativa. Estou esclarecendo aqui que isso não foi assim, a gente sentou num dia e montou. Desde 2008 que a gente vem amadurecendo, fazendo o esclarecimento e o debate internamente com os órgãos da Prefeitura vinculada à política urbana, no sentido de montar uma proposta e, obviamente, chegar à Câmara Municipal para ter esclarecimento. Um segundo ponto seria trabalhar uma autarquia dentro dessa linha, ligado à prefeita, ao gabinete da prefeita, como é em Curitiba. Em Curitiba, você tem o gabinete da prefeita, a estrutura do prefeito e tem o Instituto de Planejamento vinculado diretamente a ele. Essa questão, inicialmente, também não vingou. Então, vingou a ideia da autarquia e, obviamente, nós entregamos a proposta nesse sentido, mas eu acho que esse debate é um debate, eu acho que em construção. Ele, embora a urgência de criar a autarquia, não inviabiliza essa proposta da qual você mencionou aí, entendeu? Ela continua em aberto, como continua em aberto várias outras questões que estão vinculadas ao próprio Instituto. O Instituto, internamente, ele vai acelerar um conjunto de temas que são pertinentes e que são, de certa forma, estão meio que, vamos dizer assim, meio que disperso em alguns órgãos da Prefeitura. É o caso da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano, a COURB, que tem alguns instrumentos bastante interessantes para você já dar o desdobramento. Você vai encontrar algumas questões na próprio controle urbano e na própria CEPLA também tem muita coisa que precisa ser materializada e eu acho que o Instituto ele vai ajudar nessa perspectiva. Mas esse debate, pelo menos nesse aspecto, eu acho que ainda está em aberto, está em construção. Nos demais, eu acho que eu já sinto contemplado na própria proposta do Instituto, né? Então nós vamos negociar de 60 para 30 dias para a gente... Acho que a intenção da Prefeitura, ao enviar o projeto para a Casa do Povo, a Casa Legislativa, foi justamente para suscitar esse debate. Que a posição dessas 12 entidades da sociedade civil, que nós falamos agora, é justamente a de construir junto, de colaborar junto, e entendemos que se esse debate não foi feito nas instâncias do Executivo, que o seja agora nas instâncias do Legislativo, está muito adequado, não tem nenhum problema, não tem nenhum conflito em relação a isso. Agora, internamente o debate existiu, como eu mencionei, né? Agora, aberto à sociedade... O consenso que saiu da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em particular o desejo da própria prefeita, era que
saísse enquanto autarquia. Então nós encaminhamos desta forma. Mas só estou mencionando que esse debate existiu e continua existindo, tanto que ele ainda está em aberto. A autarquia de trânsito é ligada aqui? A autarquia de trânsito é ligada à CEINF, né? Oi? A MC é ligada à CEINF? Não, é ligado a Etufó. A Etufó é uma ligada... autarquia, Eles estão ligados à CEINF. Isso. Tanto a Etufó são estrutura de operacionalização, né? Nesse campo aí, o Cartacho, olhando aí as sugestões do IAB e essa constatação que o Hélio faz da dispersão aí, o que seria o Instituto resgatar um espólio diluído aí em vários pedaços da administração, naquilo que de fato deva ser a tarefa de um instituto que pense planejamento para a cidade, dá para se recompor nesse cenário atual com esse diagnóstico e essas pretensões futuras? Olha, o que eu verifiquei quando eu li a lei, primeiro é que o Instituto tem uma tarefa muito clara, né? Ele vai coordenar o plano diretor. Isso é muito claro, né? O terceiro e o quarto artigo, se não me engano, especificam isso. Então, esse Instituto está muito claro qual é a sua tarefa. É operar o plano diretor, né? Que foi debatido e é lá onde estão todas as definições do planejamento da cidade, né? As prioridades, as áreas que devem ser incentivadas, as operações urbanas consorciadas, as EIs, isso tudo está lá. Ora, isso já é uma tarefa, isso já é uma tarefa hercúlea, né? Ainda tem essa palavra hercúlea? Tem, né? Uma tarefa hercúlea para se implantar, tá? Então, ele é muito preciso nisso. Então, mas as questões que o Odílio está colocando aí, me parece que são questões de outra natureza. Assim, primeiro que a gente tem que avaliar é se o Instituto de Planejamento de Fortaleza é para ter apenas essa tarefa específica, né? Coordenar a implantação do plano diretor. Essa é a primeira indagação. Para depois ver se há algo ainda a ser, ou se isso já é um avanço, né, substancial no que a cidade está precisando. Eu acho que já é um avanço substancial, principalmente quando a gente agrega, que também tem lá no projeto, a parte do controle urbano. Não o controle urbano da SEMAN, mas o controle urbano do acompanhamento, da mudança da legislação, porque a legislação não pode ficar parada, a sociedade, né, e suas demandas estão sempre à frente, e cabe também ao Instituto ir avaliando, né, em cada momento o que é que precisa ser mudado, o que é que caducou, né? Vai ter que rever o código, por exemplo, o Código de Obras e Postura. O IPLANFOR tem uma tarefa imediata, que é rever isso. Isso é dos anos 80, do 81. Você imagine a cidade de Fortaleza, o Código de Obras e Postura é de 1981, porque durante esses mais de 20 anos você não consegue fazer uma revisão. Flat não existe nessa legislação. E a cidade está cheia de flat. Quer dizer, a cidade se constrói e reconstrói, apesar de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, eu acho que o projeto de lei que eu li, né? O que ele se propõe, para mim, ele está adequado. As questões colocadas pelo Odílio, aí é de outra natureza. Controle social. Discutindo a criação do Instituto. Controle social, para mim, não interessa só no desenvolvimento, no planejamento urbano. Né? Controle social é uma coisa que tem que ser da sociedade em todos os setores. Agora, Cartacho, dentro daquilo que a gente já está acostumado a ver, eu me lembro de ter visto muito essa discussão, a época do Plano EFOR, que se pensava um planejamento para a região metropolitana de Fortaleza, que nunca emplacou por simples descaso, digamos assim, dos gestores que se sucederam de lá até aqui, mas a gente sabe que, efetivamente, há e nisso aí eu gostaria de concordar com o Odílio, de que há um clamor da sociedade de que essa descontinuidade administrativa, do ponto de vista daquilo que não seja só o interesse de um ou outro gestor de
de como quem compra gado no interior, colocar a sua ferradura, às vezes rebatiza um programa, mas não quer deixar nada do antecessor. Essa coisa da descontinuidade, a gente tem capacidade hoje, a maturidade política que o país vivencia por esse ambiente democrático, uma capacidade imunológica maior para evitar isso, abstraindo só da questão do controle? Os órgãos de controle, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal é um instrumento de controle da continuidade. O gestor público não pode, né, deixar uma conta para o outro sem a respectiva reserva de recursos. Né? Agora, como é que é o controle social disso? Isso aí precisa de controle social. Como é que a sociedade se assenhora desses instrumentos, né, para garantir que tenha esse tipo de continuidade? Porque essa questão da continuidade não é um problema legal. Também é um problema legal é a normatização que você ajusta em determinado período sobre um problema que é de natureza política. Ou seja, a sociedade, quantos de nós vai à Câmara Municipal anualmente para verificar as contas do poder público municipal que fica lá durante 60 dias, né, Gelson? Não lembro. Está na lei orgânica. Todo ano está lá as contas. Vai para lá, né, fica à disposição da população, né? Eu, presidente do IAB, nunca fui lá. O Odilo, presidente do IAB, também nunca foi lá. Entende? Para ver, está lá. Ou seja, a sociedade não está, né? Infelizmente, nós não capacitamos a sociedade, não abrimos uma discussão para ter. Esse é controle social. Eu queria me permitir e já está regulamentado. Um ponto de vista diferente. Ainda bem, né? Permitir um ponto de vista diferente. Eu vou mostrar um caso aqui como a descontinuidade, a questão também é legal, não é só de participação da sociedade, também é legal. E nós vivemos um momento muito importante, porque nós vamos reconstruir o Brasil, nós vamos talvez duplicar a nossa infraestrutura em pouco tempo, triplicar a nossa infraestrutura. Só na infraestrutura energética do Brasil nós vamos triplicar até 2030, para atender uma taxa de crescimento de 5% ao ano da economia. Então, é um momento importante de repensar a questão da continuidade. Eu vou dar um exemplo muito claro da descontinuidade do ponto de vista legal. Imagine-se que o Dr. Lúcio Costa, arquiteto que criou o planejamento urbano de Brasília, fosse projetar Brasília hoje. Ele faz um projeto de planejamento urbano, projeto de urbanismo, recebe uma licença, ele começa a construir a cidade de Brasília, já as infraestruturas estão bem avançadas, aí ele precisa renovar a licença a cada ano, ou a cada 2 anos, como é aqui no Ceará, e o construtor chega lá para renovar a licença e alguém, inadvertidamente, mudou a lei de usucapião do solo na região do Cerrado. Cerrado agora não se pode mais construir. Então, aquele planejamento todo que foi realizado, o gestor público fica proibido de renovar a licença. E aquela cidade que já foi construída, ela tem que parar de ser construída, não se dá mais licença para construir o Palácio do Itamaraty, o Palácio do Alvorada, e o construtor, a empresa construtora, ela é enquadrada como crime ambiental, ainda tem que reconstituir a natureza no seu estado natural. Isso é um exemplo. Eu quero dizer o seguinte: qualquer sociedade só evolui se houverem regras claras e regras consensuais entre os diferentes agentes da sociedade. É inadmissível que a descontinuidade do ponto de vista legal faça com que, como aconteceu com a indústria do turismo no estado do Ceará, durante 20 anos, os governos, sucessivos governos, fizeram planos diretores, criaram a SEMAS, fizeram legislação ambiental para criar uma ambiência de segurança jurídica do estado do Ceará. E trouxeram 40 grandes iniciativas de empreendimentos para a zona costeira. De repente, alguém disse: não, onde podia, não pode mais. E esses 40 empreendimentos simplesmente ficaram em silêncio, porque não pode falar, né? É o que a turma do direito chama de segurança jurídica. E deixou a situação, todo mundo a ver navios. Então, é necessário, sim, a participação social, e é isso que a nossa entidade aqui, ela humildemente, mas também com a autoridade de 90 anos, ela se propõe a fazer. Mas é necessário também que um sistema legal que garanta, que dê instrumentos para que a sociedade cobre do gestor seguinte, que aquelas políticas traçadas na gestão anterior tenham uma continuidade e não vire de cabeça para baixo a qualquer hora. Se as políticas do gestor anterior forem inadequadas?
Aí você pode fazer, você pode pactuar. É porque você parte do princípio não, porque... que Não, a política é adequada permanentemente. Você está partindo do princípio que a política é uma peça única e exclusiva do gestor, e não é, é da sociedade. O gestor é um instrumento da sociedade. Então, a sociedade pode estabelecer novos pactos. Sim, mas é na Esses troca, pactos podem se dar com regras de transição de forma gradual. Mas é na troca do gestor que se dá essa avaliação. Então, deixa eu me solidarizar com o vereador Gelson aqui. Eu estou vendo que o debate lá vai ser animado, né? Vai ser. Então, Que bom, né? eu já deixo aqui o agradecimento. Agradece. Eu acho que a gente tem bons motes para o debate lá na Câmara Municipal. A tramitação segue normal. Segue normal. Segue normal até então. Até uma deliberação, se vamos ter prazo ou não, né? Eu acho que a gente apenas começou aqui o debate também. Eu queria agradecer a sua participação, Obrigado. Vereador Gelson. Cartacho, obrigado, Zé Odílio. Muito obrigado. Não tem nem um minuto para despedida. Mas eu tenho uma dica para você, nosso telespectador. Críticas e sugestões para o Cena Pública, você pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso e-mail é cenapublica@tvceara.ce.gov.br. Se quiser falar por telefone, que ainda funciona também, 3101-3125. A gente agradece também a sua audiência, lembrando, Cena Pública de volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.